Fala, família da Natação Criativa! Estamos presentes para o último episódio de 2023, retrospectiva. E quem eu trouxe? Eduardo Lopes, que ele vai contar suas histórias, como ele começou a fazer podcast. E você do outro lado, que quer fazer podcast, vai ter vários insights. Muito obrigado aí pela presença, Eduardo. Poxa, gratidão imensa, Renato. Que retrospectiva. E nós vamos contar essa história. E o primeiro nosso podcast, eu não posso deixar de contar o que aconteceu. É um prazer estar aqui com você, meu querido. E antes de iniciar esse bate-papo, eu quero agradecer aos nossos parceiros que fez esse ano esse sonho virar realidade. A Flote, materiais pedagógicos para natação, ou materiais como sunga, roupão, o que você precisar para natação, busque na Flote, a gente dá 5% ainda de desconto com o cupom Natação Criativa. Plataforma Educar, com mais de 200 cursos para você na área da saúde. O aplicativo da Swim Track, para você que é personal ou tem a sua academia para gerenciar os seus alunos. E a CPN Academia, mais de 9 unidades aí por São Paulo. Mas e aí, Eduardo, como surgiu essa ideia de podcast? Foi você que me procurou a primeira vez falando, vamos fazer podcast? É verdade, é incrível como a ferramenta podcast hoje está em alta. Quer dizer, é uma ferramenta que todos utilizam e com uma abrangência incrível. E trazendo essa dinâmica de entrevistas. Eu te falei, né? Poxa, Renato, a gente precisa fazer um podcast e tal. E, claro, Renato Simon, né? Empreendedorismo, tecnologia, ele conseguiu o estúdio e a gente startou o nosso podcast. E eu não posso deixar de dizer a vocês que desde o primeiro podcast muita coisa evoluiu. Eu mesmo tenho a certeza e convicção de que eu não sou mais o mesmo. Depois de 20 ou 25 entrevistas que eu tive a oportunidade de desenvolver aqui, com você algumas, né? Porque o Renato agora é do mundo, é do Brasil, é do mundo, enfim. Ele vai lá para o Swim Track, para a natação criativa, com certeza, palestrar fora do país, eu tenho certeza disso. Nossa, eu fiquei muito empolgado, porque as histórias que a gente replica aqui, sempre os nossos convidados trazem histórias incríveis e são renomados, né? Sim, o podcast da Natação Criativa começou em 2020, então quando a gente estava ali na pandemia, eu iniciei o primeiro projeto, que eram cursos online, que a gente viu a necessidade do profissional, ele estava com dificuldade e ele não sabia o que fazer, a piscina fechou, o que eu faço agora? E a gente começou a perceber que os alunos iam achar outras rotinas e não iam voltar para a natação. Então eu e o Alberto, a gente resolveu fazer um projeto, que a gente chamou até de projeto social, que a gente fazia curso a R$ 9,90, eram todas as quintas, e eram 3 cursos nessa quinta-feira, manhã, tarde e noite. R$ 9,90, hein? E a gente passava o dia inteiro fazendo curso, era 7 horas da manhã, acho que 2 horas da tarde, outro 7 horas da noite. Acabava um, já começava o outro. Você até participou de um deles, sim, né? Você falou sim. sobre comunicação, levando a importância da comunicação para os profissionais, não só de natação, mas diversos profissionais, que se comunicar é uma arte. E com aquele projeto a gente percebeu que as pessoas queriam mais. E aí a gente começou a entrevistar. Sejam pessoas inspiradoras, eram profissionais ali que estavam fazendo sucesso durante a pandemia, ou profissionais que fazem sucesso durante a sua carreira e inspiraram para a gente retornar pós-pandemia, ou mesmo para os gestores ou donos de academia que estavam perdidos. A gente começou a fazer entrevista para mostrar as novas diretrizes, novas ações. A prefeitura mudava constantemente, né? Sim. Não, agora pode tanto por cento, agora de tal a tal horário. E a natação criativa estava sempre antenada. O pessoal até me perguntava, mas como você sabe essa informação antes de todo mundo? Você é pioneiro nessa... Porque eu comecei, e aí até você viu meu podcast e falou, não, Renato, vamos fazer um podcast junto, vamos ir para estúdio, porque antes eu só fazia áudio, então para quem está no Spotify, as entrevistas anteriores eram só áudios, eu ligava para a pessoa, Eduardo, eu ligava e gravava a ligação. Não, e você, o Renato, com essa tecnologia, porque o Renato sempre foi high-tech. E eu sou total de high-tech, então eu tento até me espelhar no Renato, e ele desenvolveu essa tecnologia, essas entrevistas que ele ligava, enfim, e surgiu o nosso podcast. Não, aí eu lembro que você me apresentou um estúdio, que era por volta, acho que de R$ 1.500. Falei, caríssimo. Você falou, não, vamos conseguir um patrocínio. Aí eu fui atrás, entreguei projeto, fui atrás de patrocínio, e a gente não conseguia. Eis que eu recebo um convite de quem? Compartilha Cast. Para quem não conhece Compartilha Cast, procura aí no YouTube,
Que Ela, foram... ela que te convidou, as meninas, a Vivian? Foi a Priscila, que a Priscila é cunhada de uma amiga minha. E Olha essa só. minha amiga me ligou e falou, ó, tem um projeto iniciando, você poderia ajudar? Vai lá dar uma entrevista. Aí eu fui entrevistar. Você foi o primeiro entrevistado do Compartilha? Foi o segundo do Compartilha. Nossa, não acredito. Foi o segundo Vivian Castanheda, Priscila Bercó. Bercó. Nossa, vocês precisam conhecer essas meninas que estão voando. E aí elas apresentam esse estúdio, o SampaCast, que aí a gente começa... Aí eu venho, faço o teste, acho que eu faço 8 episódios, aí te ligo e Um falo... teste de 8 episódios, Aí eu falo, Eduardo, consegui o local. E aí eu te convido para a primeira entrevista. E o que acontece na primeira entrevista? Gente, vocês não vão acreditar. Eu escondi esse momento da primeira entrevista do podcast com o Renato às 7 chaves. Tô vindo para cá, meu carro para na Raposo Tavares. E resumindo a história... E o Renato, pô, Edu, não podemos faltar, não dá pra você dar bolo. Enfim, eu larguei meu carro na Raposo Tavares e depois eu conto a história e vim pro podcast. Não, a gente podia faltar, porque se você falta aqui no estúdio, você toma um gancho. Você fica não sei quanto tempo sem poder reservar de novo. E eu já tinha reservas essas próximas semanas e convidados. Já. Imagina você ligar e falar que você não vai conseguir fazer entrevista. Não tem jeito. E o projeto iniciando, né? Imagina a confiança. Mas conta aí essa história, como foi esse primeiro... Não, eu cheguei aqui, acabei vindo pra cá de Uber, cheguei no horário, praticamente... E o cara do Uber, eu pedi para ele ir até o meu carro, ficar esperando para o meu carro não ser guinchado, esperar o seguro, baixou lá a Polícia Rodoviária Federal, ele tava lá e deu tudo certo. Não, e quando você sai do estúdio, ainda o guincho não tinha ido. Né? E você que me levou, né? Eu te levei. Gente, isso é uma aula também, eu acho que é muito importante esse episódio, Renato. Para as pessoas que querem empreender, para as pessoas que querem, que têm projetos e sonhos, as adversidades acontecem sempre, todos os dias, inclusive hoje. Sim. Né? O que é importante você ter em mente? Romper as adversidades, os obstáculos e seguir em frente. E as tomadas de decisões são cruciais para o seu futuro. Sim. E os vencedores são aquelas pessoas que não falham, mas aqueles que não desistem, né? É verdade. A gente não desistiu, a gente verdade. Percorreu. E quando você começou a perceber que esse podcast podia ser rentável, ou tinha um futuro, ou era um projeto mesmo, um produto? Quando você caiu em si? Na verdade, Renato, eu me espelho muito no teu trabalho, nos teus resultados. Todas as ferramentas que você proporcionou trazer para o seu mercado, a natação, porque o seu mercado não é fechado. Você traz ferramentas ou entrevistados para a natação que contribuem, com aqueles professores, com aqueles profissionais, os donos de academias, enfim, que estão eventualmente perdidos, cada um com a sua notoriedade. E a gente vem caminhando com grandes profissionais. Aliás, a gente está fazendo a gente tem feito alguns testes, né? Por que, por exemplo, você não se permitir assistir convidados tão notáveis no nosso podcast? E a gente percebe que, com o decorrer do episódio, as pessoas vão começando a visualizarem o nosso podcast. Mas, como é um tempo muito longo, as pessoas não têm tempo para ficar paradas ou assistindo, ou de repente no Spotify. Eu acho que é um grande recurso, porque nós replicamos o nosso podcast não só no YouTube como no Spotify, e elas começaram a acompanhar. E o que a gente tinha de dificuldade de convidar as pessoas, e às vezes até as pessoas se recusavam, principalmente para mim, né? Elas começaram a querer vir aqui, após um período de 10 meses, porque entenderam o valor da ferramenta, o valor do conteúdo e da pessoa com quem ela está sendo entrevistada, então, e o material que ela tem, precioso, dessa entrevista. Então, hoje, verdade, não só você. Eu também tenho alguns patrocinadores, né, pessoas que me ajudam hoje a custear algumas situações para a gente manter o nosso podcast. Fala o nome desses patrocinadores que eles merecem. Posto Demais. Isso. A rede de Posto Demais, que é lá na Fernando Nobre, perto de casa, no KM 28. Eles têm assim uma visão, é engraçado. Você fica pensando, combustível. Para quem investir em treinamento de equipe em combustível? Gente,
Se fosse só para colocar combustível, você vai no mais barato. Mas é a prestação de serviços, a assinatura, o atendimento, que comprovadamente multiplica o faturamento e cria um ambiente da equipe muito mais saudável, feliz. Então, no meu caso, foi quando eu comecei a ver o aumento das visualizações, aquela coisa que a gente lança no começo, a gente fica até um pouco frustrado. Nossa, Verdade. achei que ia estourar, não estourou. Mas quando um começa a estourar, aí os outros começam juntos, né? Porque a pessoa procura o primeiro episódio, depois vai pro outro. E também aconteceu comigo. No começo eu ia muito atrás das pessoas, né? Oferecer a entrevista, e hoje as pessoas estão vindo atrás de mim. Então hoje eu já não tenho agenda, eu tenho mais pessoas procurando o podcast do que agenda disponível. E tem pessoas muito boas que às vezes a gente não consegue trazer aqui. Incrível, né? Incrível. Então, e essa mesmo, esse é o produto que a gente cria aqui. Então, são materiais de qualidade, vídeos de qualidade, a gente faz os cortes, né, que vão para as redes sociais, que hoje... a gente faz os cortes, não, ele faz. Que hoje a rede social é tudo, né? Você vai contratar alguém, o currículo é a rede social. A primeira coisa que fala, qual que é a sua rede social? Você já vai procurar a pessoa. Eu vou num posto de gasolina, você já vai entrar lá e perguntar e ver o que as pessoas estão achando, o que as pessoas estão comentando, as fotos, os vídeos. Então, hoje... a vida é a rede social, né? Ô Renato, eu sei que você está com roteiro, aliás, o Renato sempre tem roteiro, né? Eu fico assim, eu até suspiro, porque eu sou o rei do improviso. Renato, o podcast, hoje, o que ele significa para a natação criativa para o Renato Simon? Hoje ele significa muito. Então, até eu não sair do Esporte Clube Pinheiros, ele praticamente era um hobby. Então, primeiro ele veio como projeto social. E aí, depois do projeto social, eu continuei por hobby, assim, para auxiliar mesmo as pessoas. Quando dava para fazer, eu fazia. Quando não dava, não fazia. Depois, eu saio do clube e falo, isso vai virar um produto, porque eu vejo o tamanho desse negócio. E até quando a gente iniciou no podcast, não tinha quase podcast, né? Tinha até poucos estúdios. Não tava essa febre. Não tava essa febre. Então, a gente isso, a gente tá falando um ano atrás, hein? O meu foi em 2020. Sim, mas eu tô falando agora, mesmo de um ano atrás... Não tava essa febre, né? Não tava. Então, já era o nosso lado visionário empreendedor aí. De a gente já ver para onde estava caminhando. E hoje eu falo que ele me dá muita autoridade no assunto, muita vendas indiretas, né? Eu tenho muito ganhos indiretos com podcast, sem contar os contatos que a gente faz com podcast, né? Então, a gente faz muitas conexões. E hoje a vida é network. É você conhecer pessoas, porque lá na frente essas pessoas vão te abrir portas ou vão te trazer alguns projetos, né? Então, eu consegui consultoria, né? Fiz consultoria no Clube Curitibano, você tem viajado bastante, Tenho viajado bastante. Estou com uma academia em São Luís. Estou quase... BH, então tenho muitos projetos, sem contar de mentoria, auxiliando também profissionais, professores que querem alavancar a carreira, cursos, congressos que apareceram para eu ministrar. Então foi um ano bem difícil assim de viagens. Eu parei pouco em São Paulo, né? Por isso que a gente parou de gravar. Para você ter uma ideia, eu só tenho o bonequinho do Renato Simon, porque ele não mais participou dos meus podcasts. Aliás, eu nem ia vir hoje, em represária. Mas eu entendo que realmente o Renato, você alavancou muito esse ano. Foi um ano bom, né? Foi um ano excelente e o podcast tem grande decorrência dele, né? Então o resultado do podcast foi que ocasionou esses convites. Eu tive em todos os eventos grandes de natação desse ano, então eu passei por todos os congressos, workshops, tudo da natação eu tive presente no INAT, Encontro Internacional de Natação, o CBEA lá em Fortaleza. Então, se eu não tive presente palestrando, eu estava como apoiador, eu estava realizando algum projeto dentro do evento. Então, isso foi fundamental. Até para o próximo ano, 2024, eu diminuí a minha agenda aí de viagens, não vou viajar tanto. É mesmo? Para poder me dedicar às consultorias, às mentorias, às aulas particulares de natação. Então, foi até uma escolha que na hora que você escolhe alguma coisa, você tem que renunciar de outro lado, verdade. né? Toda escolha gera uma renúncia. E para você, o que representou o podcast, Eduardo? Eu que trabalho com comunicação há muitos anos, eu fui entrevistado por você, acho que umas 2 vezes, creio, pela Vivian Castanheda e a Priscila, pelo PitaiaCast da Flávia, o que representou uma conquista. Me trouxe grandes resultados, não financeiros, mas ganhos
em termos de desenvoltura, em termos de materialização do meu perfil de entrevistador, de moderador de um debate, que é um produto que vem aí o ano que vem, 2024, que você já sabe. Você sabe que você é o âncora do meu produto. Por quê? Porque o podcast nos traz pessoas que talvez no dia a dia nós não teríamos a oportunidade de conhecer. Então, escritores, o Paulo Camargo, maior escritor de linguagem corporal do país, eu sei que você trouxe também notáveis aqui, atletas olímpicos, pessoas importantes. E essas pessoas vêm pela nossa projeção, sabendo que o nosso encontro aqui é um encontro sério, é um encontro que vai agregar valor na vida de pessoas, aonde quer que estejam. E nesse sentido, o podcast, para mim, mesmo com pessoas que dizem, pô, para que você faz o podcast? Você tem poucas visualizações, você não vai ter resultado. Não. Eu faço por entender que é um projeto incrível, que ele está sendo alavancado a cada dia, a cada momento e reverberando no Brasil e no mundo. E quem tá do outro lado aí tá curioso. Que projeto é esse que vem em 2024? Ah, não vou poder contar, cara. Tá bom, mas vamos dar um spoiler. Um spoiler. É um projeto onde eu e o Renato, eu vou ter o privilégio de convidar o Renato para vir comigo dessa jornada. Ele já aceitou. Nós vamos levar um grande conteúdo educacional nas universidades, gratuitamente, para aqueles universitários que estão ingressando, né, na sua graduação, por assim dizer, na parte educacional, indicando caminhos que nós já trilhamos e ferramentas que irão capacitar cada indivíduo ainda mais ao vivo. Então eu sei que você tem um leque de profissionais aí no seu guarda-chuva. Tem. Você é empreendedorismo, Vivian Castanheira, planejamento de carreira, Priscila, planejamento financeiro, nutricionista, cuidando da nossa saúde, o que nos alimenta de forma correta, personal trainer e histórias, Renato, incríveis. E outros profissionais serão agregados no painel de acordo com a necessidade e o local que nós vamos estar focando ou dirigindo. Ah, tá bom. É um curso para nutricionistas. Tem um foco. Ah, é um curso para administradores de empresa. É um outro foco. É um curso para marketing digital. Claro, não pode faltar o Renato. O cara... E você sabe que não vai se limitar só às faculdades. Você está aí falando, vai ser faculdade, mas isso vai abranger, porque são temas que é para todas as áreas. Né? Então, é importante a pessoa ter um bom planejamento, ela se planejar financeiramente, ela pensar como ela poderia abrir seu próprio negócio, como ela se comunicar de forma eficiente, trazer o nutricionista, o personal. Então, para você, que é aluno de alguma faculdade, estudante, o ano que vem, leve esse projeto, fala lá com o diretor da faculdade, com alguém da faculdade que você quer esse projeto, que a gente vai levar, e você falou que é de forma gratuita. Gratuita. Por quê, Renato? Chegou um momento em que nós, mais o meu momento, que eu vou bater 62 anos em 2024, de compartilhar experiências para pessoas que não têm condições. Eu vejo muito cursos, né, Renato? A gente visualiza os patrocinados no Instagram, no YouTube, nas redes sociais. Acho que é muito fácil você comprar um e-book. Sim, é fácil, te dá uma indicação, mas o ouvir pessoalmente e questionar aqueles que já chegaram e o caminho que foi percorrido e os obstáculos que foram vencidos é uma obrigação nossa. A minha formação, você sabe que é administração de empresas, né? Então, gestão de negócios. Quantos negócios, Renato, você mesmo, que é um empreendedor, que luta há anos para chegar onde você chegou, praticamente sozinho, batendo na porta. Renato, eu sei da história do Renato. E hoje, ao invés de ele estar batendo na porta, ele está atendendo a porta.
Como chegar? Como não desistir? E é esse recado que nós vamos levar para esse grupo. E vamos multiplicar, hein? Quanto mais carente for o público, maior será a nossa obrigação. Muita gente me pergunta, mas você não tem medo? Você não teve medo de sair do CLT, de sair de um clube renomado? Medo todo mundo tem, mas poucos enfrentam esses medos, né? Então, enfrentar esse medo e conseguir esses desafios e conseguir passar por esses desafios que é o mais importante. Mas eu queria que você falasse como que é, desde o planejamento até escolher um convidado, até o lançamento do podcast. Quais são as etapas que você executa? Difícil, hein? Por quê? Porque, na verdade, você tem que buscar um profissional ou uma pessoa que, quando sentar aqui no podcast, ela vai levar um conteúdo enriquecedor para o indivíduo que vai assistir. Motivação, como vencer, como não desistir, a técnica, o estudo, o passo a passo. Então, nesse sentido, o que nós escolhemos? Um profissional que fale de saúde. Saúde é fundamental. Um profissional que fale de emoções. Poxa, gente, nos dias de hoje, Renato, o emocional é tudo. Você é um grande profissional, você tem todo o conhecimento, você tem um projeto desenvolvido e você sofreu um abalo emocional incrível. Como contornar? Então nós que já passamos por isso, eu sei, Renato, eu tenho certeza, se eu te perguntar, você teve vontade de desistir? Em algum momento? Sim, em algum momento sim. E o que te fez não desistir? Eu sou um cara muito persistente. Eu acredito no projeto. E eu acredito que vai dar certo. Persistência. Olha só essa palavra mágica. Sabe o que é ser persistente? É aquele que recebe o impacto, recebe a dor, ou tem uma desilusão, respira e vai em frente. Quantos profissionais na tua área treinam com dor? Muitos. Quantos professores chegam para dar aula sem que o aluno imagine o que aconteceu com ele naquele momento? E tá lá. Sorrindo. Essa é a grande conquista nossa. O que nós fazemos aqui. Mesmo aquele dia do primeiro nosso podcast, que o meu carro ficou na Raposo, que eu larguei lá, tomei uma decisão, cheguei aqui esbaforido, despenteado. Eu estava aqui. Eu cumpri minha obrigação. As minhas etapas, né, os meus processos. Eu primeiro estudo o assunto que está em alta, ou a necessidade do público que vem me falando. E aí eu procuro o melhor entrevistado para aquele assunto. Então, quem é a pessoa renomada para falar sobre esse assunto? E aí eu vou que tem autoridade, né? Que tem autoridade. E aí eu estudo sobre o assunto, que essa também é uma grande dificuldade. Você tem que parar, que nem eu falei sobre Covid longa, então o impacto do exercício físico pós-Covid longa. Falei sobre jovens, falei sobre nutrição, parte de financeira também com a Priscila. Então são temas que às vezes eu não tenho tanto conhecimento, né? Autismo, eu trouxe muita gente para falar de autismo, deficientes. E aí eu tenho que estudar o tema. Então eu faço um estudo prévio, até quando eu fui te entrevistar sobre comunicação, ou você falou muito de atleta olímpico, né? Entrevistei o Nicolas dos Santos, Gustavo Borges, Gabriel Santos, o Altamir. Eu tenho que estudar a carreira dessa pessoa. Sem dúvida. Então, ver o que é fundamental para a gente extrair dessa pessoa para o público. Porque às vezes você traz uma pessoa boa, só que você não extrai dela o potencial dela. E às vezes tem muitas histórias boas que ficam. E mesmo você ter trazido uma pessoa de renome, você não utilizou. E isso às vezes me frustra, né? Fala, nossa, você podia ter pegado mais dessa pessoa. Então eu estudo bastante antes das entrevistas. Aí eu crio o roteiro, o famoso roteiro, né? Eu sou igual o Renato. Aham. O roteiro, a Thaís está rindo porque eu não tenho roteiro. Assim, não faça isso. Siga o que o Renato faz. A Priscila, todos eles fazem. Não venha, mas eu estudo, tá, Rê? Eu estudo porque, importante o que você falou, o convidado, o desempenho do convidado, por mais notável que ele seja, quando chega aqui,
às vezes ele trava. Você já viu o convidado travar aqui? Ou você está preparando ele para ir para um determinado caminho e ele toma outro caminho. E você tem que puxar ele de volta para aquele caminho. Porque era uma informação importante para o público. Com maestria, né? Com maestria. E isso você tem um roteiro. Sim, senão aí você eu tenho perde. roteiro, senão eu perco. Ou a gente esquece de falar alguma coisa. Porque às vezes ele também está falando outro assunto importante e você acaba se desviando. E aí vem a segunda parte depois da gravação, né? Criação de banner, fazer edição de vídeo. Nossa, essa parte eu sou apaixonado, logo, eu não sei fazer nada. descrição, fazer cortes. Então todo mundo acha que é só sentar aqui e gravar. Não, tem um antes, tem o durante e tem um após. E aí tem os projetos que a gente também manda aí para os patrocinadores, né? Pra gente vir atrás e poder viabilizar o negócio. Verdade. Porque o seu tempo que a gente está aqui, então você gastou o quê? Meia hora para vir, meia hora para sair. Sim, você deixa de desenvolver algo importante Sim. dentro do teu dia. Então são de 2 a 3 horas que você utilizou do seu dia para essa gravação, só momentâneo, tirando o antes e o depois. Se a gente computar o tempo que a gente tem por cada episódio, então você deixou de fazer algo que financeiramente podia estar te dando um retorno maior. Então são várias etapas. Para quem está aí do outro lado, acho que é só sentar aqui, gravar e bater papo. Não, é um processo que é longo. Verdade. Então, para quem está querendo iniciar aí no projeto e quiser os nossos auxílios, né, tanto do Eduardo, na parte de comunicação. Então, como se comunicar bem? Como você falar pausadamente, né? Que o podcast é importante você falar pausadamente, né? Olhar para a câmera. Você me ensinou muitas estratégias, né? E olha, o Renato me ensinou, eu cortava muito o entrevistado. Toda hora, é impressionante. O entrevistado estava falando e eu cortava, já não deixava ele terminar. A minha mulher, minha esposa, me detonou quando viu o primeiro podcast. O Renato também, poxa, Edu, você não deixa eu terminar. Mas por quê? Porque existem comunicadores, Renato, tipo televisivos, que você vê, o cara já vai lá, corta, mas são eles. O certo é começo, meio e fim. Você tem que dar a oportunidade para o entrevistado colocar o seu conteúdo e e proferir a sua mensagem relevante. E tem outra coisa. O convidado é a estrela. Porque as pessoas procuram o nosso canal pela gente. Sem dúvida. Então o pessoal vem pela natação criativa. Só que você tem que entender que a estrela do momento é o convidado. Até teve o Guilherme Moscardi, que ele é super referência na educação física. E ele foi iniciar um projeto de podcast até para a Flot. Foram 30 episódios que a Flot fez no aniversário de 30 anos. E ele foi o âncora. E ele nunca tinha feito podcast. E ele falou que ele começou a acompanhar o meu podcast para aprender, para ele começar a executar. Um cara super referência no mercado. Ele falou, eu acompanho o seu podcast, acompanho milhares, mas eu estou acompanhando muito o seu, porque você dá espaço para o convidado. Você fala pouco. Você só fala os momentos que você tem que falar. E isso é incrível, porque você pega, às vezes, alguns podcasts que o âncora quer aparecer mais que o convidado. É verdade. Então, a importância de você deixar o entrevistado ser o entrevistado e ser a estrela do programa. Por isso que eu deixo o Renato ser a estrela. E hoje, Eduardo, você consegue ter rentabilidade com o podcast? Que eu acho que é a pergunta que todo mundo tem do outro lado, que é iniciar com esse projeto. Dá para ganhar dinheiro com podcast? Eu vejo que o podcast, para você que quer desenvolver um podcast, ele tem algumas etapas a serem cumpridas. A primeira etapa eu cumpri com você. Aquele momento que a gente chamava o convidado e ele... quantas visualizações você tem? Quantos inscritos você tem? Na verdade, você não se preocupe com os inscritos, porque ele reverbera. Então tem convidados que eu trago aqui, e você também o faz, que de repente com o material desse podcast, ele multiplica os seus ganhos. Impressionante. Amigas, atrizes que eu convidei, empreendedores notáveis e tal, o cara pega o material aqui e joga na rede e reverbera. Porque o podcast, a partir de 2024, ele vai me rentabilizar. Eu vou trazer marcas aqui. Porque ele é uma ferramenta, dentro do todo, uma ferramenta muito importante de comunicação, a mais requisitada hoje no meio digital, a que mais aparece. Então, a oportunidade de você ter um podcast e disponibilizar para o seu público é infinita. As marcas estão chegando. Por exemplo, você tem a Flot.
você tem a CPN, eu tenho um posto demais, eu tenho meu quiropraxista, eu tenho a minha professora de pilates, eu tenho a calça, o meu terno que eu uso. Percebe? Ah, eu tenho de repente um profissional da nutrição que eu conquistei e que vai me trazer uma forma de me alimentar melhor na minha idade, que ela é notável, o meu personal. Todos esses profissionais que a gente alavanca, eles se tornam um grande apoio, não só financeiro, para a gente cumprir a segunda etapa do podcast. Dar mais oportunidade aos pedidos, à demanda, como eu que você hoje. O Renato hoje, a agenda dele, que ele disponibilizou para 2023 de podcast, muitos ficaram para trás. E quem tá aí do outro lado fala, eles conseguem remunerar, eles conseguem ter um network, mas tem muito perrengue que a gente passa. Qual foi um dos maiores perrengues, tirando o primeiro episódio? Você teve mais algum que você passou? Ah, eu passei muito perrengue. Pessoas que cancelaram no último minuto. Cancelaram. Simplesmente, ó, não vou poder ir. E aí nós tivemos que nos virar. Sim. Para montar um conteúdo dirigido para quem está na expectativa. Isso, nossa, problemas pessoais. Que não se controla, né? Você tem que entender que o externo é o incontrolável, mas tem que estar na previsão. Eu tive uma pessoa que uma vez cancelou 9 horas da noite, que eu saí atrás, e aqui o estúdio você não pode cancelar, Não né? pode. Você tem não só o valor financeiro, a oportunidade, porque se você cancela o estúdio, você tirou a oportunidade de outrem. E você toma o gancho também aqui, não Toma o consegue gancho. reservar. Então a gente tinha que correr atrás de alguém e pesquisar. Eu tive uma pessoa que passou mal durante o meu episódio, né? Gente, eu soube disso. E como é que você contornou? No meio do episódio? No meio do episódio, teve que parar o episódio, levei para o hospital. Eu tive caso também de pessoas que às vezes no meio da entrevista as perguntas não estavam muito condizentes, a gente teve que parar a entrevista, tive que cancelar a entrevista e fazer entrevista Aconteceu de isso? novo. Aconteceu. Então a gente teve alguns episódios aí que o pessoal do outro lado não sabe o que acontece, né? Ou atrasos também, né? Que você tá preparado. Tinha uma época que o estúdio era 1h30, não sei se você lembra disso. Lembro. E aí eu convidava 2 pessoas. Eu fazia uma primeira Parte entrevista. A, parte B. Não, 2 pessoas, 2 entrevistas diferentes, 2 Com a convidados mesma diferentes. pessoa? Não, convidados diferentes. Pessoas diferentes. E para poder otimizar o tempo. E aí reduziram para 1 hora. E aí eu continuei fazendo isso. Aí uma hora você tem que se adaptar ao novo cenário. Sim, lógico. E aí eu não me despedia nem do primeiro convidado e nem recebia bem o outro convidado. E às vezes fazia a primeira entrevista preocupado já com a segunda. Vendo a mensagem se a pessoa tinha chegado, se ela estava me esperando aí fora. E aí eu mudo e eu falo, não, agora eu vou pegar o mesmo entrevistado e fazer 2 entrevistas. Que aí eu comunico, a gente tem o nosso grupo lá de podcast, Sim. e aí eu compartilho a cast e começo a fazer a mesma coisa, né? E a gente vai se adaptando no meio do processo, né? Então tem alguns perrengues que a gente passa que você está preparado, era 1h30, se adaptou, depois 1 hora. Você está preparado para receber alguém, essa pessoa não vem com esse tema, você traz outro tema e você tem que estudar rápido pro dia seguinte. Verdade. E fazer roteiro, que você não faz, mas eu faço o roteiro. Então aquela pessoa que ela aceitou 10h30 da noite, no outro dia aqui, 10 horas da manhã que eu estava aqui com roteiro, estudei a pessoa, estudei o assunto e fez. Quem está do outro lado nem percebeu o que aconteceu. E a entrevista aconteceu. É verdade. Mas você sabe, Renato, que o roteiro, voltando nesse planejamento, é fundamental. Eu, apesar de não desenvolver o roteiro, hoje eu tive um imprevisto e eu queria ter desenvolvido alguns tópicos. Mas eu estudo o tema. Eu estudo e eu falo, bom, eu quero que você priorize o meu convidado, o que é mais relevante do teu conteúdo para o nosso público. E se faltar, você me lembre. Normalmente não falta. Gente, 1 hora de bate-papo aqui
é tempo, é conteúdo. E você tem que tornar esse bate-papo agradável. Se for que nem aquela aula de faculdade, ou que o professor fala numa única tônica, e você já começa a dormir aos 20 minutos de aula e roncar, esquece. E o podcast tem concorrência, né? A pessoa tá do outro lado, ela aperta um botão, ela Lógico. saiu do YouTube, Peraí, ou foi para outro vídeo. Opa! Spotify? Pô, ele tá falando em empreendedorismo? Pô, eu tenho meu negócio próprio, por que eu não estou indo bem? Olha lá o que ele falou. A minha gestão não é boa? Porque assim, gestão de pessoas... Ah, minha querida. Pode comprar todos os livros que você quiser. Você vai ter um norte. Mas se você não tiver um mentor na área, você vai trilhar um caminho muito mais longo. E é exatamente o que nós fazemos aqui. Mentorar pessoas, trazer conteúdos que lá no dia a dia, independente da graduação educacional que essa pessoa tem, ela vai ter um norte, uma expectativa e dizer, eu posso. Mesmo sem tal graduação, eu posso chegar lá e depois me graduar. Eduardo, queria agradecer muito, agradecer pelo ano, agradecer pelo projeto. Pouco sabe, né, que a gente fala também muito de ganhos diretos, e às vezes a gente tem ganhos indiretos com o podcast ou com os network. Você me auxiliou muito no momento difícil da minha vida, você lembra, né? Foi o dia do falecimento da minha mãe, né? Meus sentimentos, é verdade. Eu te liguei e você resolveu tudo pra mim, né? Eu não precisei fazer nada, que foi... E são coisas que a gente leva pra vida, né? Então, são os ganhos indiretos, tá? E eu falo muito, tem muitas vezes que eu não ganho financeiramente, mas eu ganho indiretamente, e aquele era um momento muito difícil, você me deu a mão naquele momento, né? Sim, e vou te dizer mais, Renato. Eu quero reiterar a alegria que eu tenho de ter você como meu amigo. Porque você realizou um sonho meu, que é o podcast. E você realiza sonhos de muitas pessoas. E você é um cara que, gente, todo mundo que te conhece não te abandona. Você sempre está ali para ajudar. Você não diz um não. Você se vira. Você cria e você esquece até de você nessa caminhada. Então, o teu sucesso, Renato, é devido a tudo que você faz por outras pessoas. Então, eu sou eternamente agradecido a esse jovem, esse homem, esse profissional que estendeu a mão e que me ajudou a alavancar minha carreira nesse projeto do podcast. Sem ele, eu não estaria aqui. Muito obrigado, Renato. É isso. Então, agradecer também aos nossos parceiros, principalmente, né? A Flote, a Plataforma Educar, a Swintrack, a CPN, Posto Demais e muito mais pessoas que em 2024 eu vou citar aqui. Então, eu queria que você deixasse suas redes sociais para quem quer fazer a mentoria, para quem quer procurar o Eduardo. Aonde que acha o Eduardo? O Insta, @EduardoLopesJR. Tem muito conteúdo legal. E olha, para aquelas pessoas que acham que é clichê ou cópia, tem uma premissa que você tem que entender. Siga os notáveis. E você vai aprender muito. Para que você quer criar algo que já existe? Só adapte. Adapte o conteúdo. Dê o seu toque pessoal e ajude pessoas. É a nossa grande missão. E seu podcast no YouTube está como? Para quem quer achar? Edu Lopes Podcast, YouTube, Spotify, com a natação criativa do Renato Simons sempre. Então siga também a Natação Criativa aqui no YouTube para você auxiliar, até para a gente trazer novos parceiros para 2024. Não sabe como um clique seu faz uma diferença para o nosso projeto. Gente, um clique, é só um clique. Um like, um se inscreva. E vai reverberar, vai nos ajudar muito. Sim. Então, agradecer, você deixa aí nos comentários quem você quer que a gente entreviste, né? Em 2024, que assunto, o que você procura, o que você mais gostou em 2023, para a gente também saber como termômetro o que a gente vai fazer em 2024. Verdade. Foram todas essas assinaturas aqui na camisa, né? Gente, olha só essa camiseta. Conseguiu pegar aí, Thaís?
A Thaís já assinou a camisa? A Thaís não, a Thaís... Tem que assinar, meu. A Thaís não assinou. A Thaís ainda não deixou a gente entrevistar ela ainda, né? Mas vamos surpreender um dia, chegar aqui na técnica e tirar ela do backstage e colocar aqui? Vamos? Vamos colocar, tá prometido. Thaís estará do nosso lado, a gente vai E entrevistar ela tem coisa para contar aqui, hein, amigo? Tem. Fotografia. Ela tem uma história longa, viu? De guru. E aqui é o símbolo, né, da natação criativa, que sozinho a gente não é ninguém, é união, né? Então, aqui um pouquinho do conhecimento de cada um formou o meu conhecimento. Então, cada entrevista eu aprendi. Aprendi como atuar com bebê, aprendi a atuar com adolescente. Cada profissional trouxe. Então, o profissional do outro lado que aprendeu, eu também aprendi desse lado. A gente aprende também, Você aprendeu até a lidar comigo, sem roteiro? Aprendi. E eram uns episódios que eram interessantes, né? Porque eu trazia a parte mais técnica e você dava aquela descontraída. Então foi super importante, uma fase importante que a gente tem que retomar, né? Umas entrevistas em conjunto. Nós vamos criar um projeto, eu tô... Deixa quieto que eu vou te falar em 2024. Eu vou trazer esse jovem aqui, esse promissor, mais pertinho de todos vocês. Então, bom Natal para todos, boa virada de ano, boas festas com a família, que é importante, estar do lado de quem você gosta. A pandemia mostrou a importância de a gente estar ao lado das pessoas, porque às vezes passa muito rápido, né? Feliz Natal, próspero Ano Novo e conte com a gente. A gente sempre está aqui desse outro lado para te atender. Natação Criativa do Lopes Podcast. E até a próxima e até 2024. Grande abraço. Saiu, ó.